Boa tarde então, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Estão conseguindo ver aí a tela e ouvir com clareza? Ok, obrigado. Então essa já é a nossa sétima aula. Na aula anterior nós falamos sobre vários cálculos envolvendo o campo elétrico, né? Especialmente aqui o campo gerado pelo disco, pela placa infinita, que é uma consequência dele, uma partícula sujeita a um campo elétrico e também um dipolo sujeito a um campo elétrico. Então nós discutimos aqui qual é a expressão desse campo gerado pelo disco, que envolve uma integração lá. Vimos que o campo da chamada placa infinita, que é só uma aproximação, não é uma coisa real, é um campo constante igual a sigma sobre 2ε0, sendo sigma a densidade superficial de carga. Vimos também que a partícula em um campo elétrico, ela vai estar sujeita a uma força, que é igual a carga da partícula vezes o campo ao qual ela está sujeita, né? E vimos que um dipolo, quando está sujeito a um campo elétrico, né? Quando sofre a ação de um campo elétrico, ele recebe essa ação na forma de um torque. Muito bem. E vimos expressões para esse torque. Boa tarde, Tayano. Bom, e com isso nós encerramos na aula anterior o capítulo 22 e vamos iniciar agora o capítulo 23, que tem um título Lei de Gauss, certo? Essa lei de Gauss ela se refere àquele matemático alemão, né, chamado Carl Friedrich Gauss, né, que é o mesmo da fórmula da soma dos termos de uma PA finita, né? Enfim, e de tantas outras coisas. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Acho que deu um problema aí na minha internet, né? Deixa eu ver. Boa tarde, pessoal. Deu um problema de conexão aqui no computador, mas eu já vou ver. Boa tarde, David. Estão Estão conseguindo, conseguindo? estão conseguindo ver aí a minha tela? Sim, que ótimo. Ok, então vamos continuar aqui. Se houver algum problema, vocês me avisam, por favor, que eu vejo na hora. Ok, então o objetivo desse capítulo 23, que nós vamos iniciar hoje, é estudar a chamada Lei de Gauss, que é uma maneira de simplificar muitos problemas de cálculo do campo elétrico que apresentam alguma simetria. Então nós acabamos de ver nas aulas anteriores exemplos de cálculo do campo elétrico e vimos que nem sempre é tão simples assim, envolve algumas integrações complicadas, às vezes. E em alguns casos vai ser mais complicado que outros. Nós vamos estudar a lei de Gauss agora, que é uma maneira de simplificar vários desses cálculos, especialmente quando eles apresentam uma simetria, ou seja, quando forem distribuições de carga sobre objetos que são objetos simétricos. Por exemplo, o cilindro, a esfera, o cubo,
Esse tipo de objeto, eles são objetos que quando a gente rotaciona eles, ou através de algum eixo, ou reflete eles, eles permanecem iguais. Então, o próprio plano também, ele pode ser calculado usando a lei de Gauss, que ele também apresenta uma simetria, e outros exemplos, tá? Então, essa seria a justificativa pragmática para estudar esse conceito, que é que ele simplifica cálculos. Mas, além disso, ele é também uma das chamadas 4 equações fundamentais do eletromagnetismo clássico, que é esse que a gente está estudando, porque existe também o eletromagnetismo quântico, né, que é lá da física de partículas, que a gente não vai estudar. E aí, nesse eletromagnetismo clássico que nós estamos estudando, existem as chamadas equações de Maxwell. E a lei de Gauss que nós vamos estudar aqui é uma dessas 4 equações. Tá, mas para chegar nisso, nós vamos primeiro discutir o conceito de fluxo de um campo vetorial, para em seguida aplicar ao campo elétrico, e assim nós vamos obter essa tal lei de Gauss aí. E o que hoje nós vamos fazer é justamente dizer o que é esse fluxo de um campo vetorial, como calculá-lo, né? E vou falar para vocês 3 pequenos exemplos de como fazer isso. Muito bem. Boa tarde, Arthur. Então vamos ter aqui 2 momentos. O primeiro mais longo, que é sobre o fluxo de um campo vetorial, e depois alguns exemplos. Vamos primeiro explicar o que é esse fluxo, então. Só que para falar o que é esse fluxo do campo vetorial, a gente vai, na verdade, agora sair um pouco do eletromagnetismo, porque eu creio que é um pouquinho mais interessante de entender primeiro isso, através do exemplo do escoamento dos fluidos, né? E aí, quando a gente fala de fluidos, vamos esquecer um pouquinho temporariamente a discussão sobre campo elétrico, vamos pensar um pouco nos fluidos agora. Existem basicamente 2 tipos de escoamento em relação a essa característica aqui do campo de velocidade, que são o escoamento laminar e o turbulento. Então, escoamento significa a mesma coisa que fluxo, né? Então, o escoamento do campo vetorial, o escoamento do fluido, nesse caso da água aqui, ó, é simplesmente esse movimento da água escorrendo. Escoar é o mesmo que escorrer, que é o mesmo que fluir, são sinônimos. Então eu poderia falar o fluxo também, né, do fluido. E aqui nós temos um exemplo, aqui embaixo à esquerda, esse exemplo aqui, ó, em que a gente tem uma espécie aqui de mangueira que gera esse escoamento aqui da água, e esse escoamento perfeitinho, que parece mais ser uma espécie de mangueira de plástico transparente ou de vidro, né? Esse escoamento é chamado escoamento laminar, tá? Ele parece assim super perfeito, que a gente consegue inclusive ver através dele como se ele fosse um tubo perfeito de vidro ou algo assim. E aí eu coloquei aqui em cima do lado direito um vídeo que tem no YouTube de um youtuber aí americano chamado Smarter Everyday, que é bem interessante, que ele fez um vídeo de divulgação, né, para crianças e adolescentes especialmente, que ele é bastante animado, falando sobre fluxo laminar, que é isso que eu estou falando aqui, que em inglês seria laminar flow aqui. Aí ele faz várias experiências, né, e bem aqui vocês percebem que nesse trecho aqui, que ele meteu um tubo aqui na piscina, estragou a piscina, né, bem aqui nessa parte a água ela tem um fluxo laminar, porque ela tem esse comportamento perfeito aqui, como se ela fosse feita de um tubo. E é justamente entender o que significa essa tal perfeição que vai nos conduzir ao conceito de fluxo, né? E aí, para quem tiver curiosidade, isso daqui é de um canal chamado Smarter Everyday. Muito legal esse canal para quem gosta de curiosidades de ciência e tal. Ele não fala só de física, né? Fala
de várias coisas que envolvem física, química, outras coisas, enfim. E aqui embaixo do lado direito, nessa figura aqui, coloquei para vocês um exemplo um pouco mais aprofundado sobre o que significa esse tal fluxo laminar. Então, a água ela está fluindo aqui da esquerda para a direita. Na verdade, pela foto, eu acho que seria da direita para a esquerda, né? Creio eu, enfim. E aqui é como se a gente estivesse dentro de um tubo, ou dentro de uma piscina, sei lá, em que a água está fluindo aqui, ó. E tem partículas brancas aqui, que se destacam aqui onde eu estou pintando de vermelho. E com isso a gente consegue ver o que a gente chama de linhas de campo desse fluxo da água. E aqui no meio tem um obstáculo cilíndrico, né, que está cortado, a gente vê como se fosse um círculo aqui visto de cima. E a gente percebe que essas tais linhas de campo aqui da água, ó, a água consegue circundar perfeitamente esse obstáculo e manter essas linhas de campo inalteradas, né? Então isso é um fluxo laminar. Significa que se a gente estivesse viajando num barquinho aqui em qualquer ponto desse fluxo aqui, a gente teria um caminho bem definido por uma linha dessa. E se tivesse um outro barquinho bem aqui, se eles fossem pequenos o suficiente, eles não iam se bater e eles também não iam ficar presos aqui rodando para sempre, entendeu? Então isso daqui é como se fosse um pincel pintando, um pincel mágico pintando aqui essa figura, de tal maneira que as linhas elas todas se separam aqui e se encontram lá na frente. Nenhuma linha morre aqui, nenhuma linha fica perdida aqui num turbilhão. Isso é um fluxo laminar, certo? E aí nós vamos entender um pouquinho melhor o que significa esse fluxo laminar daqui a pouquinho. Mas se existe um nome é porque não existe só esse, né? Tem que existir um outro tipo. E o outro tipo de escoamento é o chamado escoamento turbulento. Então a turbulência ela é o contrário do fluxo laminar. Nela acontecem uma série de fenômenos que não acontecem no fluxo laminar. E eu coloquei 3 situações distintas aqui. Essa situação aqui do lado direito é na verdade uma imagem de um dos polos do planeta Júpiter. Isso daqui é o planeta Júpiter. Certo? E esses redemoinhos aqui na verdade são furacões mais ou menos do tamanho da Terra e alguns maiores, certo? Então isso daqui representa o quanto o fluxo, né, de gases e líquidos nesse planeta superaquecidos ele é turbulento. Então bem aqui a gente tem um furacão gigantesco, né, que é na verdade uma espécie de vórtice, em que o que a gente tinha como linhas de campo lá no fluxo laminar, que eram bonitinhas assim, aqui no fluxo turbulento vão ser vórtices, né? Onde, por exemplo, a gente pode ver aqui esse. Ó. Se a gente pudesse olhar de perto, a gente ia ver que ele é na verdade um furacão. Ou esse aqui, que está mais fácil de ver, né? Ele faz isso daqui. Então as linhas de campo, na verdade, elas formam esses redemoinhos aqui. E isso é um escoamento turbulento. O nome desse fenômeno aqui é turbulência, certo? E aí, se vocês pensarem que na Terra também tem furacão, então é óbvio que o escoamento do ar da nossa atmosfera também é turbulento, né? Aqui embaixo do lado esquerdo, eu coloquei um exemplo de uma difusão da fumaça no ar. Então, a fumaça e o ar também são fluidos. Então, quando a fumaça sai, por exemplo, de um cigarro ou de qualquer coisa que está queimando, ela sai inicialmente de uma maneira laminar assim, e aí depois inicia uma fase de turbulência, né? A fumaça começa a ficar bagunçada, e essa fumaça bagunçada é o que a gente tem aqui. Então fisicamente o que a gente tem de relevante aqui é que esse fluxo é muito distinto do laminar. Então bem aqui ó, tem um vórtice, a gente consegue identificar em cada ponto pequenos vórtices que vão caracterizar isso. E aqui em cima do lado esquerdo coloquei uma figura onde a gente tem uma substância mais clara que a outra, né?
que inicialmente estavam vindo aqui de maneira laminar, e aí encontraram esse obstáculo que gerou uma turbulência, e como vocês percebem, essa turbulência ela só vai ficando cada vez pior, né? Então bem aqui a linha de campo que estava vindo aqui, ela se perdeu aqui num vórtice, certo? E assim por diante, quer dizer, essa outra aqui vinha, ó, e aqui morreu em outro vórtice aqui. E aí esses acúmulos, como a massa não pode ser destruída, né? Eles vão aumentando, então eles vão aumentando aqui e vão se tornando vórtices cada vez maiores. Que vai se acumulando massa aqui e vai aumentando. Enfim, e esse acúmulo de massa é outro motivo pelo qual esse fluxo também não é laminar, tá? Eu não sei se a gente se afastou muito do que a gente estava estudando, mas é que é interessante ter essa noção dessa distinção aqui entre fluxo laminar e turbulento. E aí, tendo essa distinção, a analogia que a gente vai fazer com o eletromagnetismo está muito mais próxima do escoamento laminar de um fluido, certo? Com o campo magnético, a gente poderia fazer uma analogia com um turbilhão desses aqui, né? Como a gente vai discutir em outro momento, o campo magnético ele muitas vezes tem um aspecto semelhante a isso aqui, enquanto que o campo elétrico tem um aspecto mais de um fluxo assim, laminar, certo? Mas enfim, o que acontece, pessoal, é que aqui nós temos campos vetoriais, mesmo que a gente não consiga identificar isso no primeiro momento. E onde é que está esse campo vetorial? Esse campo vetorial ele está na velocidade de cada ponto desse fluido que está escorrendo. Então vamos olhar para esse tubo aqui, onde a gente tem um fluxo claramente, né, laminar de água, e aí depois ele sai, e aí devido à gravidade ele se encurva aqui, né? E aqui dentro a gente está vendo duas linhas azuis, que são provavelmente algum líquido que foi posicionado de uma maneira bem propícia aqui para que ele não se misturasse rápido aqui com a água, né? E aí ele vai seguindo certinho linhas de campo aqui, ó. Até mesmo quando o tubo desaparece, a água sai do tubo aqui, a água em curva, até mesmo nesse caso as linhas de campo elas continuam aqui. Então isso é um fluxo laminar, que é o que a gente vai se limitar aqui nessa discussão. Beleza? E aí o que acontece, pessoal? Bem aqui existe um campo vetorial. Bem aqui a gente tem um campo vetorial, né? Que campo vetorial é esse? É o campo de velocidade. O campo de velocidades ele é o campo que dá a velocidade de cada ponto desse fluxo de água aqui. Porque uma coisa que tem de interessante no fluxo laminar é que a água está passando aqui num ponto, mas a velocidade desse ponto não muda. Quer dizer, bem aqui, ó, por exemplo, aqui na saída do tubo, ele vai sair com uma certa velocidade, né? Que a velocidade, vocês sabem, ela é um vetor sempre tangente à trajetória, que eu pintei de vermelho aí. E aí, como esse fluxo é laminar, mesmo que a água passe aqui, a partícula que estava aqui, daqui a pouco ela vai estar lá na frente, mas a nova partícula que vai chegar e vai ficar bem aqui vai ter a mesma velocidade da outra que acabou de passar por aqui. Então, a gente pode associar a cada ponto desse escoamento um vetor velocidade. E esses vetores velocidade não vão mudar com o tempo, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de um campo de velocidades uniforme, como a gente diz. E já lá na frente, ó, a gente percebe que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Ela vai ser tangente, mas ela vai apontar mais para cá. Então quando a gente desenha todos os pontos aqui do fluido, não só dessas linhas azuis, mas aqui em cima, e aqui em cima a velocidade vai ser menor por causa da interação aqui com o tubo, que vai gerar um atrito, né? E à medida que a gente vai para o meio, a velocidade aumenta. Em cada ponto a gente vai poder associar um vetor velocidade, e no fim das contas o que a gente tem é um campo vetorial, um campo de velocidade. Por que campo?
Porque ele não é um vetor num ponto, é um vetor em vários pontos. Em todos os pontos dessa região aqui, que forma o tubo, a gente vai ter esses vetores. Então isso forma um campo vetorial. E é aí que entra a parte que vai nos interessar no campo elétrico. Que a gente vai fazer uma analogia entre o campo elétrico gerado por uma partícula, por uma configuração qualquer, como se ele fosse uma espécie de fluido que está fluindo a partir daquele ponto. E aquele campo vetorial é como se fosse um campo de velocidade desse fluido que está escorrendo através de uma superfície, né? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a esse conceito aqui de campo de velocidades? Alguém quer que eu explique melhor algum ponto aqui? Alguma questão em relação a isso? Uhum, certo. Se houver, é só me perguntar. Muito bem. E aí, se a gente olhar mais em detalhe esse campo vetorial do escoamento laminar, que a gente vai ter o seguinte, ó, a gente olha, pega o tubo aqui, esse mesmo tubo, e a gente secciona ele, ou seja, corta aqui de uma maneira transversal aqui, que é o que a gente está olhando, né? Como se a gente tivesse cortado o tubo no meio e estivesse olhando dentro dele aqui. Então, em cada ponto, a gente vai ter uma velocidade de escoamento desse fluido, que é representada por esses vetores aí. E essa velocidade ela é maior no centro do que nas bordas, como eu falei, devido ao atrito aqui com as paredes, né? Tá? Então, com isso, a gente vai ter um campo vetorial. E aí é que entra a ideia de fluxo. Nós entendemos melhor o escoamento através da ideia de fluxo do campo de velocidade do fluido. Essa grandeza mede o quanto os vetores do campo atravessam uma superfície, que representa um corte transversal no tubo. E a questão é como expressar isso matematicamente. O que eu vou fazer é apresentar definições cada vez mais elaboradas desse conceito, para enfim a gente chegar na fórmula mais geral possível. Então o que vai acontecer bem aqui, por exemplo, nessa situação é que, imagina que a gente quer saber o fluxo de água a partir dessa saída aqui, né? Então o que a gente vai fazer é imaginar essa saída como uma superfície, então a gente vai ter o tubo bem aqui, e vai ter uma superfície aqui de saída, uma superfície S, que nesse caso vai ser um disco, e o que nós vamos calcular é o fluxo desse campo vetorial que está saindo aqui, que são as velocidades do fluido, através dessa superfície, certo? E a ideia mais simples, o caso mais simples que a gente pode imaginar é o seguinte, vamos ponto a ponto aqui. Primeiro a gente tem uma superfície S, bem aqui que eu representei por esse quadrado visto aqui em perspectiva, certo? E aí a gente tem o campo vetorial V. No caso mais simples possível, esse campo é constante, na verdade ele é uniforme, tá? E ele está fluindo através dessa superfície S aqui, que é uma superfície matemática, imaginária, né? Não é uma superfície física, que, por exemplo, lá no caso que eu falei do tubo, seria a saída do tubo, por exemplo. E nós vamos imaginar aqui também a direção perpendicular a essa superfície, que vai ser o chamado vetor normal. Então esse vetor ele é normal aqui à superfície S, que é a superfície através da qual, melhor dizendo, nós vamos calcular o fluxo desse campo V, certo? Nesse caso mais simples, o fluxo que é representado pela letra grega φ, deixa eu fazer direito isso aqui, é uma letra mais ou menos assim, certo? Letra grega φ, essa aqui.
Na verdade a gente escreve com PH, mas tudo bem. A gente lê φ, tá? Então esse fluxo vai ser simplesmente o valor constante desse campo vetorial em módulo, né? O módulo desse campo vetorial vezes a área dessa superfície, que a gente poderia escrever assim, VA, certo? Aonde V é o módulo do campo e A é a área da superfície S. Beleza, pessoal? Então esse é o conceito mais simples de fluxo de um campo vetorial. É quando o campo vetorial é uniforme, ele tem o mesmo valor em todos os pontos dessa superfície, e ele tem exatamente a mesma direção e o mesmo sentido do vetor normal à superfície, certo? Muito bem. Aí já entra uma questão que é a questão do sinal do fluxo, né? Porque o campo ele pode estar, entre aspas, entrando ou saindo dessa superfície. E o que vai nos dizer isso é o vetor normal à superfície. Então, se a gente tiver aqui uma situação, a gente pode ter duas situações. Então, primeiro, o vetor normal sempre orientado para cá. Vamos supor isso para poder comparar as duas situações direito, né? E aí a gente vai ter duas situações, quer dizer, ou o campo vetorial está saindo, ou ele está entrando aqui na superfície. Então essas duas situações vão ser distintas. Nessa primeira aqui, o fluxo vai ser o valor do campo vetorial vezes a área, e nessa outra situação o fluxo vai ser negativo. Ele vai ser menos o campo vetorial vezes a área. Então vejam que essa primeira ideia de fluxo ela já é muito interessante, porque o que ela está informando? Ela está dizendo o seguinte: quanto maior for o valor desse campo vetorial V, maior vai ser o fluxo. Então, por exemplo, no caso lá da água fluindo num tubo, né, se a velocidade da água é maior, o fluxo vai aumentar, o que faz muito sentido, né? Se a velocidade da água é menor, os vetores dela vão ser menores aqui, né? Então o fluxo vai ser menor, ou seja, o fluxo ele é proporcional à velocidade. Esse símbolo aqui que parece um alfa quer dizer proporcional a. Então φ é proporcional a V. E outra coisa também, se numa mesma velocidade aqui a gente tem um tubo, né, que está saindo um vetor desse tamanho aqui, e depois a gente tem um tubo maior que está saindo os vetores da mesma velocidade, qual das duas tem um fluxo maior, né? Se essa aqui tem uma área pequena e essa aqui tem uma área maior, então o fluxo vai ser maior também, ou seja, o fluxo é proporcional à área. É quando a gente junta essas duas coisas, dependendo do sinal, a gente vai ter uma dessas duas situações aí. Então a ideia do fluxo é essa, medir o quanto do campo atravessa uma área. Quanto maior o campo, maior o fluxo. Quanto maior a área, também vai ser maior esse fluxo. Então, ele vai ser campo vezes área. Se ele estiver saindo, vai ser positivo. Se ele estiver entrando na superfície, ou seja, no sentido oposto ao vetor normal da superfície, o fluxo vai ser negativo. Então esse fluxo aqui é positivo e esse fluxo aqui é negativo. O outro caso, ainda simples, porém um pouquinho mais elaborado que o caso anterior, é esse aqui, em que o campo vetorial V ele ainda tem uma direção constante, ele continua sendo uniforme, tá? Então em cada ponto aqui eu vou ter que desenhar um vetor igual a esse outro que já está aqui, em cada ponto dessa superfície, o que é bem difícil. Por isso eu representei apenas um aqui, para representar a situação toda. Só que agora ele não está mais na mesma direção aqui
do vetor normal à superfície, que é o vetor perpendicular à superfície. Agora ele está numa direção qualquer, numa direção oblíqua. E o ângulo entre eles é um certo ângulo θ. Nesse caso, o fluxo não vai ser igual ao da fórmula anterior, vai ser outra coisa. E para entender por que é outra coisa, a gente tem que imaginar aqui que ele vai ser decomposto em duas componentes. Então a gente pode pegar esse campo e decompor ele aqui em duas componentes. Uma que vai ser uma componente tangente à superfície, vamos chamar essa de V tangente, e outra componente aqui que vai ser normal, V normal à superfície, tá? E aí pela trigonometria, a gente sabe que essa componente normal vai ser igual a V cosseno θ, e essa componente tangente vai ser V seno θ, certo? O que acontece é que essa componente tangente, ela na verdade não está saindo, né? Intuitivamente ela não está saindo da superfície, porque ela é tangente, então ela não está contribuindo, essa velocidade não contribui para o fluxo de verdade, que é a saída, né, nesse caso desse fluido. Então só o que contribui é essa componente normal. Então, para a questão do fluxo, é como se na verdade isso fosse um fluido que está saindo numa direção perpendicular aqui à superfície, na mesma direção de n, só que na verdade ele mede Vn, que é V cosseno θ, certo? Então, efetivamente, na verdade, o fluxo vai ser essa componente V cosseno θ, que é a que realmente está contribuindo, vezes a área, certo? Então, o fluxo ele se torna, na verdade, VA cosseno de θ. E assim a gente tem um aprimoramento daquele conceito de fluxo anterior, que a gente tinha uma limitação muito forte de que o campo está na mesma direção do vetor perpendicular à superfície. E nessa nova forma aqui, na verdade ele tem uma direção oblíqua, uma direção qualquer. E aí a gente percebe que no limite, se a velocidade ela fosse totalmente tangente aqui à superfície, o fluxo seria zero, né? Porque o ângulo θ aqui seria 90 graus e o cosseno de 90 é zero. Então o fluxo seria zero. O que corresponde à nossa ideia de que se a água estivesse fluindo aqui tangente à superfície, perfeitamente tangente, ela não ia escapar para cá, ou seja, não ia ter fluxo. Isso mostra que... E por outro lado, quanto mais próximo ele estiver daqui, maior vai ser o valor desse cosseno θ, porque o maior valor é cosseno de zero, que é igual a 1. Fato que acontece justamente quando o campo vetorial estiver exatamente paralelo a n. Então isso significa que o fluxo ele vai ser tanto maior quanto mais próximo esse campo vetorial tiver dessa direção normal. E no limite, se ele for tangente, o fluxo vai ser zero. Se ele for exatamente normal aqui, perpendicular, ortogonal, o fluxo vai ser máximo, que vai ser o caso anterior, VA, simplesmente. Bom, então isso já melhora a nossa definição de fluxo, mas ainda não termina. Primeiro a gente tem que discutir uma coisa que é o chamado vetor área. Para facilitar a discussão, a gente considera a área como se fosse um vetor. E como é que a gente faz isso? A gente pega aqui a superfície S, por onde estava fluindo lá o campo vetorial, e aí n, chapéu, é o vetor normal a essa superfície, e a gente estabelece uma convenção para definir o chamado vetor área, que é isso aqui. Esse é o vetor área, tá? Que é simplesmente um vetor A, cujo módulo dele é igual à área,
e a direção é a direção normal à superfície, tá? Então, é isso, na verdade, é até difícil explicar porque é só isso. A questão é que se fosse, por exemplo, assim, se a gente tivesse numa situação em que a gente tem aqui um plano XYZ e bem aqui tem uma superfície S, se o vetor normal fosse esse aqui, né? Então ele seria na verdade J chapéu. E aí a área, vamos supor que essa área fosse igual a 2 por 2 aqui, a área seria 4. Então esse vetor área seria igual a 4J. Mas se agora, por exemplo, o vetor normal é um certo N2 aqui, que está para cá, que é menos J, aí nesse caso o vetor área seria, na verdade, menos 4J. Então veja que o vetor área ele pode ser positivo ou negativo aqui, dependendo dessa direção N. Uma vez que for definida a direção N, o A vai ser simplesmente o módulo da área vezes essa direção. É isso que eu quero dizer. E aí, dependendo da situação, ela pode aparecer até com um sinal negativo, como eu mostrei nesse exemplinho aqui, certo? E aí, quando for uma superfície mais elaborada, né, vamos supor essa daqui, em que ela tem essa espécie de calha aqui, o vetor normal ele é sempre normal num ponto. Então, bem aqui nesse lado direito, o vetor normal vai estar apontando para cá, onde eu desenhei aqui, N1, né? E aqui do lado esquerdo, ele vai estar normal à superfície do lado esquerdo, né? Então ele vai estar nessa direção N2 e eles vão ser diferentes, certo? Eles não são iguais. E aí a gente vai ter dois vetores área. Nesse pedacinho aqui vai ter um vetor área A1, que vai ser essa área vezes N1. Supondo que cada pedacinho tem o mesmo tamanho A aqui, para facilitar. E nessa outra o vetor área vai ser um A2, que vai ser essa área vezes o vetor normal N2, certo? Bom, e aí uma vez que a gente define esse vetor área, a gente pode escrever o fluxo que nós definimos aqui, numa direção oblíqua, nós podemos escrever esse fluxo em termos desse vetor área, da seguinte maneira. Recuperando então a situação aqui que a gente tem o campo vetorial, e ali a gente tem o vetor normal, o que acontece é que nós vimos que o fluxo é V cosseno θ vezes A, né? Porque esse V cosseno θ é a componente de V paralela a N. Só que se a gente analisar melhor essa situação aqui, né, na verdade, o V escalar N vai ser V cosseno θ, né? Porque o produto escalar ele tem uma fórmula que é essa daqui. V escalar N chapéu é igual a módulo de V, módulo de N, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E pela figura a gente vê que o ângulo entre eles é θ. Então esse vezes cosseno θ. Isso aqui é produto escalar. Não sei se a gente chegou a discutir produto escalar lá naquela revisão de vetores que a gente fez no início. Então V escalar N vai ser isso aqui. Só que como N, por construção, ele é um vetor unitário, então o módulo dele é igual a 1. E o módulo de V é V, então fica V cosseno θ. Então a gente pode pegar essa expressão do fluxo aqui e reescrever esse termo como sendo na verdade V escalar N chapéu. E aí multiplicar pela área dos dois lados. Né? Então se eu multiplico isso daqui pela área, fica A V escalar N chapéu é igual a AV cosseno θ. Só que isso daqui é o fluxo, né? E isso daqui eu posso escrever como V escalar A N chapéu, que é o que está feito bem aqui do lado direito, né? Só que esse pedaço A N chapéu, na verdade, é o tal do vetor área que eu acabei de definir. Então isso significa que o fluxo, na verdade, é V
escalar A, ou seja, é o campo vetorial produto escalar com o vetor área. E aí, essa situação aqui, ela é muito interessante, mas é muito limitada ainda, porque a gente ainda está considerando um campo vetorial constante, uniforme, né? Muito bem, e aí nós vamos então generalizar esse conceito. Graças a essa discussão anterior, agora podemos considerar uma superfície mais geral S e um campo mais geral V, e assim definir o fluxo de V através de S. Para isso, vamos imaginar uma superfície sendo dividida em pequenos pedaços. Então a gente vai pegar uma superfície qualquer agora, na verdade não é qualquer, né? É uma superfície boa, entre aspas, ou seja, tem que ser diferenciável. E vamos dividir ela em pequenos pedaços, tão pequenos que para cada pedacinho vale a situação anterior. Então é como se é a ideia da integral, na verdade, né? Vamos separar ela em pedaços pequenos, que é como se cada um fosse um retângulo. E aí nesse retângulo, ele é tão pequeno que a gente pode considerar que nessa situação o campo é uniforme, né? E aí a gente recai nessa situação aqui. E daí apenas integramos e temos a noção mais geral de fluxo de um campo vetorial. Então a ideia é a seguinte, vamos imaginar essa superfície aqui. Essa superfície S bem aqui. Certo? Então essa aqui é a superfície S. Não é superfícies, é a superfície S. E aí vamos imaginar um pedacinho dela aqui, né, que já está desenhado aí. Então vamos pegar esse pedacinho bem aqui, por exemplo. E aí nesse pedacinho vai ter o campo aqui, né, que vai ficar invisível. Então bem aqui a gente vai ter um valor do campo, que eu vou chamar de V. E a gente vai ter um vetor normal a essa superfície, que vai ser o N chapéu, né? E esse pedacinho vai ter uma certa área também. Essa área nós vamos, como ela é pequena, nós vamos chamar essa área de dA, certo? E aí nós vamos ter uma pequena área vetorial também, que vai ser o dA vetor, né? Que é dA N chapéu. Então a gente vai ter também, correspondente a esse pedaço pequeno, um pequeno valor de fluxo. Né? Então a gente vai ter um fluxo pequeno também, que vai ser um dφ. Então esse fluxo pequeno, ele vai ser pela fórmula anterior, né? Nesse pedacinho aqui, a gente pode considerar que o campo vetorial é uniforme. E a gente pode aproximar ele por um cubinho, por um quadradinho, melhor dizendo, né? Então esse fluxo vai ser o campo vetorial escalar com esse elemento de área vetor. E aí, com isso, a gente vai ter o fluxo total, né? Então o fluxo total ele vai ser a integral desse dφ sobre toda a superfície S. Então o fluxo total φ ele é definido, né, como sendo a integral desse pequeno valor de fluxo, porque a integral é como se fosse uma soma desse contínuo aqui. Então a gente pega esse pedaço pequeno para tentar entender melhor o que está acontecendo, mas na verdade o que tem aqui é uma integral, né? Que à medida que esses pedaços vão se tornando cada vez menores, essa aproximação aqui vai se tornando cada vez menor.
e essa soma vai se aproximando do valor dessa integral. Então, no limite, o que a gente vai ter é a integral de v escalar dA. E isso, na verdade, é uma integral dupla, porque é uma integral de superfície, mas nem sempre a gente escreve isso como uma integral dupla, né? Eu vou deixar assim e vou só deixar uma observação de que isso é uma integral dupla, né? Então, esse daqui é o conceito mais geral de fluxo, onde eu vou deixar uma observação aqui. Essa é uma integral de superfície. Obviamente, sobre a superfície S, né? Sobre a superfície S. E, ou seja, isso é uma integral dupla também. Porque toda integral de superfície é uma integral dupla. Então nós vamos ver como calcular esses casos, como calcular esse fluxo. E depois nós vamos ver que a lei de Gauss ela é muito interessante, justamente porque, apesar de talvez parecer complicado isso daqui, ela vai pegar essa situação e vai simplificar demais, certo? Então, resumindo, a fórmula final que a gente tem para o fluxo total é essa aqui. Certo? Essa azul aqui. É uma integral dupla do campo vetorial produto escalar com o vetor dA. Deixa eu só escrever melhor isso aqui que não ficou legal. Tá, então o fluxo total φ ele é a integral de dφ, que é também a integral sobre a superfície S de V escalar dA. Então, para efetivamente calcular isso daqui, a gente vai ter que descobrir quem é esse dA para a superfície que nos interessa, descobrir qual é esse domínio de integração aqui e substituir nessa integral e integrar. Certo, pessoal? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão eu vou esquecer. Vem aqui. Só para deixar claro que a fórmula que mais importa aqui é essa. Certo? Então é essa fórmula bem aqui. Tá? Vamos ver agora alguns exemplos. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Calcule o fluxo de campo elétrico aqui, isso é o fluxo. Sendo esse aqui o campo vetorial, ó, V igual a V0 Z chapéu, que é V0 K chapéu, é a mesma coisa. É representado nessa figura aqui, tá? Onde a superfície S, ela é um retângulo no plano XY. Então olha qual é a nossa situação aqui. Nessa situação a gente tem uma superfície no plano XY, então o vetor normal a essa superfície vai ser um vetor n, que é igual a K chapéu, certo? E a questão é calcular esse fluxo através dessa superfície para esse campo vetorial V bem aqui, que é V0 K chapéu. Tá? E vamos fazer isso usando a integral. Por que usando a integral? Porque nós já vimos que esse fluxo é muito fácil de calcular.
ele é simplesmente campo vetorial, módulo do campo vetorial vezes a área. E a área nesse caso é a área de um retângulo, certo? Então aqui a gente vai ter uma área em que aqui é o eixo X. Eu fiz errado o desenho. Em que aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. E aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Então essa área vai ser simplesmente 1 vezes 2, que é 2. Então o fluxo vai ser 2 vezes o módulo do campo, que é V0. Tá? Então a gente não precisa de integral. Justamente por não precisar é que eu vou usar como exemplo, porque fica mais fácil. Tá? Então a gente já sabe que o fluxo é 2V0. Mas vamos fazer ele usando essa definição integral aqui de fluxo, que é para a gente poder exercitar. Então vamos separar isso em três partes. Primeiro a gente identifica esse vetor dA, depois a gente calcula esse produto V escalar dA e finalmente a gente integra. Então na verdade essa fórmula ela já dá todo esse roteiro, né? Quer dizer, eu vou calcular isso aqui, vou substituir e depois vou calcular a integral toda, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos identificar quem é o dA. Como é que a gente faz isso? Então a gente tem aqui uma superfície no plano XY. Que vai ser essa superfície aqui. Aqui é 1 e aqui é 2. Então o vetor normal ele vai ser o vetor que é ortogonal a essa superfície. Por convenção aqui vamos supor que ele aponta para cima. E ele é unitário. Então se a gente pensar um pouco, lá atrás tem o eixo Z. Que eu não desenhei, mas ele está aqui. Esse aqui é o eixo Z. E lá no eixo Z tem o vetor K-chapéu, que ele é um vetor perpendicular ao plano XY, unitário e aponta para cima. Então, na verdade, o N vai ser o próprio K-chapéu. Se eu tivesse convencionado que o N aponta para baixo, aí o N-chapéu seria menos K-chapéu, certo? Ou se a gente tivesse numa outra situação em que ele fosse obrigado a estar embaixo, o N seria menos K-chapéu, certo? E o que é o dA? Aí que entra nosso cálculo aqui. Então isso vai ser o dA escalar vezes o N-chapéu. A gente já descobriu o N-chapéu. O N-chapéu é K. Agora a gente tem que escrever o dA em termos das coordenadas que a gente está usando. Tá? Então nesse caso, como isso é um plano e um retângulo no plano, a gente usa coordenadas cartesianas. Então nós vamos expressar dA nas coordenadas que estão sendo usadas, nas coordenadas mais adequadas ao problema. E ocorre que no caso aqui são coordenadas cartesianas. Certo? Então, o que seria esse dA? Vamos olhar o plano XY aqui, assim. Então a gente tem isso aqui. Aqui é 1 e aqui é 2. O dA é um pequeno elemento de área. Então ele vai ser, na verdade, o resultado do produto aqui. Eu vou exagerar o tamanho do desenho para ficar melhor de ver, mas ele é bem pequeno. Isso aqui deveria ser bem pequeno, tá? Então a gente vai pegar aqui no eixo Y um dy e vai multiplicar aqui no eixo x por um dx, que é esse tamanho bem aqui. Um tamanho pequeno intervalinho no eixo x e um pequeno no eixo y. Quando a gente juntar os dois aqui,
a gente vai ter um pequeno elemento de área dA, que vai ser esse aqui, certo? Então, esse elemento de área dA, ele vai ser, na verdade, dx vezes dy, certo? E aí, quando a gente for integrar em x e em y, lembrando que isso é uma integral dupla, né? A gente vai varrer toda essa área aqui, certo? Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui dA, ele é igual a dx dy, o que significa, né, portanto, que o dA vetor, ele vai ser dx dy vezes k chapéu. E aí, além disso, o que essa figura vai nos dar aqui também é os limites de integração. Então, dessa figura a gente percebe que o x vai variar de 0 a 1 e o y vai variar de 0 a 2. Tá? Então, com isso daqui a gente tem tudo que a gente precisa para calcular aquela integral, que representa o fluxo. Né? E aí a gente vai para o segundo passo, né? Já temos aqui o campo V, que é igual a V0 K chapéu, e temos aqui o dA, que é igual a dx dy K chapéu também, e já sabemos também que o x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 a 2. Então a gente já tem tudo aqui para calcular o fluxo, que é dado pela integral de V escalar dA. Então vamos lá. Calcular primeiro esse pedaço bem aqui, né, o que eu chamei de segundo passo. Então V escalar dA vai ser, o V é V0K, a gente bota assim mesmo entre parênteses gigantes, e o dA vai ser dx dy K chapéu. Aqui, como a gente tem escalar vezes vetor, produto escalar com escalar vezes vetor, as regras da álgebra linear básicas nos dizem que a gente pode escrever isso como V0 dx dy e calcular o produto escalar aqui de K com ele mesmo. E aí o produto escalar de K com ele mesmo é igual a 1. Porque isso é o módulo ao quadrado dele e ele é unitário, então isso é 1. Certo? Então, na verdade, esse V escalar dA vai ser V0 dx dy. E agora a gente precisa apenas calcular a integral. Então, pelos cálculos anteriores, a gente vai ter que o fluxo vai ser a integral sobre a superfície de V0 dx dy, né? Então, o que significa isso? Significa que a gente vai integrar em x e em y. Então, em y, isso vai de y igual a 0 até y igual a 2, de V0 dx dy. E em x, isso vai de 0 a 1, de x igual a 0 até x igual a 1. Então, isso vai ser a integral de x igual a 0 até x igual a 1. E ali dentro vai dar V0. Eu escrevi o dx duas vezes, que é só dy. Então vai ser V0 integral de dy de 0 a 2 dx. Essa integral ela vai dar V0 vezes 2, né? Porque vocês sabem que integral de dy é y, então se for de a a b, vai ser y de a a b, que é b menos a. Então aqui nesse caso fica 2 menos 0, que é 2, então vai ficar 2v0 dx. E aí 2v0 é constante, então isso vai ficar 2v0 integral de dx de 0 a 1
que pelo mesmo motivo lá em cima vai dar 1. Então isso vai dar 2 vezes 0 vezes 1, o que significa que o fluxo é 2 vezes 0. Tá? Então, através dessa integração, que não foi tão complicada quanto aquela fórmula do início parece representar, a gente percebe que chegamos no mesmo resultado, não é? Nós percebemos que dá 2 vezes 0, que é o mesmo resultado que daria se eu usasse a fórmula inicial, né? Mas é importante perceber por que essa fórmula vale. Porque o campo vetorial ele é uniforme, ou seja, ele não muda com o tempo nem com a posição. Uniforme significa que ele não muda com a posição, né? Constante com o tempo seria estacionário. Falei errado. Então ele é uniforme e ele tem a mesma direção do vetor normal. Então vale aquela fórmula lá. E o resultado é esse, 2 vezes 0. Aqui melhor assim. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse primeiro exemplo aí? Bom, se houver, é só falar. E aí eu coloquei um outro exemplo aqui, que é para determinar o fluxo desse campo, que ele é uniforme agora, mas ele já é oblíquo. Ele não é perfeitamente ortogonal à superfície, né? E eu não botei uma constante qualquer, eu botei números logo aqui para ficar mais fácil de entender. E está aqui a superfície, né? Então essa superfície agora é um retângulo, onde em x ela vai de 0 a 2 e em y ela vai de 0 a 3. Então vamos resolver usando os mesmos passos anteriores, né? Primeiro, a gente identifica quem é dA. Então esse dA, ele vai ser o dA escalar vezes o vetor normal. E o vetor normal aqui vai ser exatamente igual ao caso anterior. Vai ser um N chapéu, que é K chapéu, né? Porque a situação é a mesma, só mudou os tamanhos aqui do eixo X, né? E do eixo Y. E aí a gente também vai ter que o dA vai ser o mesmo, então, dx dy. E o N vai ser o mesmo, que vai ser K chapéu. Então esse dA vetor vai ser, na verdade, dx dy K chapéu. Certo? Aqui tem um produto, só desenhei afastado aqui, mas é um produto. Então beleza, a gente já identificou o dA. Agora, o segundo passo é calcular V escalar dA. Então esse V escalar dA vai ser 2J mais K, produto escalar com dx dy K chapéu. Então isso vai ser, distribuindo aqui o produto, vai ser 2x, 2dx dy, j escalar k, mais dx dy, k escalar k. E aí, pelas regras do produto escalar, a gente sabe que quando a gente pega dois versores diferentes aqui, o produto escalar deles dá 0. Quando a gente pega o mesmo, o produto escalar dá 1. Então isso anula essa primeira parcela da soma. E com isso a gente percebe que V escalar dA vai ser, na verdade, simplesmente dx dy, certo? E aí podemos então calcular o fluxo, né? Então o fluxo vai ser a integral sobre a superfície de V escalar dA. E aí lá na figura a gente percebe que o x varia de 0 a 2 agora, enquanto que o y varia de 0 a 3.
E isso vai entrar bem aqui nessa integral. Então isso vai ficar a integral de superfície de v escalar dA, que nós vimos que deu simplesmente dx dy, né? E na verdade a gente já poderia olhar para essa integral e ver que dá 6, porque a integral de dx dy sobre uma área é igual ao valor dessa área. Mas a gente pode fazer sem problema nenhum. Então isso vai ser a integral de x igual a 0 até x igual a 2, da integral de y igual a 0 até y igual a 3, dx dy. E pela ordem que eu escrevi, na verdade seria dy primeiro, né, aqui. Depois dx, né, bem aqui. Então essa primeira integral aqui de dentro, né, pela regra que nós vimos da agora, que é a regra de integração mais simples que existe, que é do próprio dy, vai ser 3 menos 0, então vai dar 3 dx. E aí a constante sai da integral, então fica 3 integral de 0 a 2 dx, que dá 2. Então fica 3 vezes 2 igual a 6. E o fluxo de fato deu 6. Né? Numericamente deu 6. Né? Tem que ver qual é a unidade, mas aí a unidade vai depender do que significa esse campo. Né? E eu nem falei o que é, só falei que é um campo. Então 6 unidades de fluxo desse campo aí, que a gente não sabe o que é. Certo, pessoal? Então esse exemplo aqui com o que a gente viu do primeiro já deu para fazer até mais rápido aqui, tá? E aí esse exemplo 3, vamos pensar um pouquinho nele. Calcule o fluxo desse campo vetorial aqui, menos V0J chapéu, através de uma caixa, tá? Então a superfície agora não é mais só um retângulo. A superfície agora é uma caixa, é uma superfície fechada. Então aqui agora o S é um paralelepípedo. Que é uma superfície fechada, né? Não qualquer, mas essa aqui. Essa aqui, um paralelepípedo. Ou seja, uma caixa, basicamente. Né? E essa caixa ela tá aqui, situada aqui nos eixos. X, Y e Z, conforme eu fiz o desenho ali. Onde aqui no eixo X o tamanho mede 1, no eixo Z mede 2 e no eixo Y mede 3. Então essa aqui é a nossa superfície S. O que a gente pode fazer aqui é separar ela nas 6 faces que ela tem, tá? Não vão confundir superfície com sólido. Na superfície a gente só conta a capa dela, né? Só a fronteira, só a parte externa. A superfície ela não tem grossura, ela só tem 2 dimensões. Mas nesse caso aqui ela tem 6 faces. Uma integral de superfície numa superfície fechada, ela tem essa notação aqui dessa bolinha no meio, né? Então é só uma observação. Essa integral dupla aqui, com esse círculo no meio, isso significa uma integral de superfície sobre uma superfície fechada. Não vou escrever superfície duas vezes. Sobre uma superfície fechada S, tá? Então esse é o caso aqui, né? Como agora a superfície S ela é fechada porque ela é uma caixa,
Então essa integral a gente representa agora com esse círculo no meio. Isso é apenas uma representação, não vai mudar nada aos nossos cálculos, né? E como é que a gente vai resolver isso? Da seguinte maneira: como S agora é fechada, e pode ser separada em 6 faces, o fluxo total ele pode também ser separado em 6 parcelas. Então, na verdade, o fluxo total, que é essa integral dupla, essa integral de superfície sobre S de V escalar dA, ela vai ser a integral sobre a primeira superfície, que eu vou usar número romano aqui para não ter que circular, de V escalar dA, e eu vou somando todas até chegar na última, até chegar na sexta superfície de V escalar dA. Então o que a gente tem que fazer é separar ela nas suas 6 faces, calcular o fluxo em cada uma e depois somar tudo para obter o valor desse fluxo, ok? Mas vamos pensar um pouco aqui. Na verdade, a gente só precisa calcular duas dessas integrais, né? Que vão ser as integrais nessa superfície bem aqui, lateral aqui, que está no plano XZ, e nessa outra superfície aqui que também está no plano XZ. Por quê? Porque todas as outras o fluxo vai dar zero. Porque em todas as outras o campo ele é tangente à superfície. Então aqui na de cima vai ser tangente, na superfície lá de trás também, aqui da frente também e embaixo também, né? E isso vai se encaixar no que eu falei no início da aula. Então, se eles vão ser tangentes, o fluxo vai ser zero. E nessas outras aqui, a gente pode calcular facilmente esse fluxo, né? Então vamos separar da seguinte maneira, ó. Vamos chamar de 1 essa superfície aqui e de 6 essa outra. Então fazendo isso é que a gente vai ter outras 4 superfícies e nessas 4 superfícies o fluxo vai ser zero. Vai ser igual ao fluxo na terceira, que vai ser igual ao fluxo na quarta superfície, que vai ser igual ao fluxo na quinta superfície, que vai ser zero. Por quê? Porque em todas elas o vetor normal dessas superfícies, que vai ser um vetor para cada uma, ele vai ser perpendicular ao campo vetorial V, o que significa que n escalar V vai ser zero. Então nessa superfície aqui de cima, por exemplo, ó, o n vai estar para cá, enquanto que o V está aqui. Então eles vão ser ortogonais e o produto escalar vai ser zero. O mesmo vai acontecer com as outras três. Já na primeira e na última isso não vai acontecer, né? Então na primeira superfície, na face I, o que vai acontecer é o seguinte: ela vai estar no plano XZ, ela vai estar bem aqui, onde aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. E aí, numa superfície fechada,
O vetor normal ele sempre aponta para fora, então esse aqui vai ser o vetor normal. Como ele é unitário e ele vai ser paralelo ao eixo y, então na verdade esse vetor n vai ser menos j chapéu, tá? Se alguém ficar em dúvida de alguma coisa é só perguntar. Então repetindo aqui, vamos calcular o fluxo nessa primeira superfície, que ela vai estar nesse plano XZ. Como isso daqui na verdade é uma superfície fechada que continua para cá, que eu não desenhei, numa superfície fechada o vetor normal aponta sempre para fora. Então aqui não pode ser diferente, o vetor normal vai apontar para fora da superfície fechada. Só que nesse caso, esse vetor unitário que aponta para fora dessa superfície vai ser perpendicular ao plano XZ. Logo ele vai ser paralelo ao eixo Y. Então esse versor ele só pode ser mais ou menos j chapéu. Como ele está no sentido oposto do sentido positivo do eixo y, ele tem que ser menos j chapéu, certo? E aí quem vai ser o dA dessa área? O dA escalar, como agora a gente está no plano XZ, se a gente fizer aquele gráfico que eu fiz ainda agora, ele ficaria mais ou menos assim. A gente tem que pegar bem aqui um pedacinho do eixo X, que vai ser um dx, né? E bem aqui um pedacinho do eixo Z, que vai ser um dz. E com isso a gente vai obter um elemento de área diferencial aqui, um dA, que vai ser dx dz. O produto que vai dar a área desse retângulo minúsculo aqui, infinitesimal, certo? Dx dz. Então o dA vai ser dx dz. Com isso, a gente já tem o vetor dA, que vai ser então dx dz, n chapéu, ou seja, menos dx dz, j chapéu. E aí a gente pode calcular com isso o valor de V escalar dA e V escalar dA vai ser, lembrando aqui que o V é menos V0 j chapéu, então ele vai ser menos V0 j chapéu escalar dA, que é menos dx dz j chapéu, então isso vai dar V0 dx dz. Certo? Tudo isso aqui é para a superfície 1. Já escrevi lá no início, não precisa repetir. Então com isso a gente pode calcular o fluxo dessa superfície 1, verificando os limites de integração dela. Então os limites de integração, como a gente vê na figura do slide anterior, esse aqui, o x vai de 0 a 1, bem aqui, e o z vai de 0 a 2. Essas informações estão lá no início do problema aqui nessa figura. Então o x vai de 0 a 1 e o z vai de 0 a 2. Então o fluxo nessa superfície 1 vai ser a integral sobre ela de V escalar dA, que como nós vimos é V0 dx dz. E a gente tem que traduzir isso em termos das variáveis x e z. Então isso fica V0 que é constante, integral de dx de 0 a 1, integral de dz de 0 a 2, que vai ser V0 vezes a primeira que dá 1, a segunda dá 2, V0 vezes 1 vezes 2, ou seja, 2V0. Esse vai ser o fluxo φ1. De maneira análoga, repetindo todo o processo que a gente fez para a superfície 6,
que eu chamei de face, então seria para a face número 6. A gente tem o fluxo φ6, vai ser exatamente menos 2V0, tá? Fica como exercício para vocês aí calcular essa face e verificar que dá menos 2V0. Reunindo todos esses resultados, que a gente vai ter que o fluxo total vai ser o fluxo através da primeira face, mais o fluxo através da segunda, mais o fluxo através da terceira, mais o fluxo através da quarta, da quinta e da sexta. E nós já vimos que essas 4 do meio dão 0. Então essa aqui dá 0, essa dá 0, essa dá 0 e essa também. Porque elas vão ser... O vetor normal a elas vai ser perpendicular ao campo, então não vai ter fluxo. Essa primeira aqui a gente acabou de calcular e deu 2V0. E essa última deu menos 2V0. Então com isso o fluxo total no fim das contas dá 0. É interessante esse resultado, apesar de ser 0. Porque a gente tem aqui uma caixa fechada que está passando um campo. E o fluxo através da caixa inteira é 0. O que significa isso? Significa que a gente calculou nessa superfície aqui, o fluxo deu menos 2V0. A gente teve um fluxo φ6 que deu menos 2V0. E a gente tem um fluxo aqui nessa última que deu φ1, que eu chamei, né? Que deu 2V0. Isso significa que o fluxo que está entrando aqui do lado direito, na superfície 6, está saindo na superfície 1. Ou seja, o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. E nas laterais é 0. Se o de entrada é igual ao de saída e nas laterais é 0, então o fluxo total é 0. Então veja que o fluxo ser igual a 0 não significa que não está passando nada. Se for uma superfície fechada, significa que o que está entrando na superfície também está saindo. E isso vai ter um significado especial na quarta-feira, quando nós aplicarmos isso para o fluxo de um campo elétrico. Porque aí isso vai nos permitir dizer se tem ou não carga dentro dessa superfície fechada, graças ao valor do fluxo desse campo nessa superfície fechada. E aí por hoje é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Não, nada? Muita onda, né? Eu fiz uns exemplos parecidos com o que tem no Halliday, tá? Então, pessoal, eu vou abrir rapidinho aqui para vocês verem. Tá muito parecido com o livro aqui. Eu não peguei as mesmas figuras, que essa figura aqui eu achei meio assustadora, mas é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. A gente só vai aplicar agora para o campo elétrico. E aqui, ó, no Halliday também tem a caixinha, calcule o fluxo da caixinha. Aí separa em não sei quantas partes, calcula. Depois a gente vai ver esse exemplo aqui do cilindro também, tá? Inclusive eu acho que eu falei até mais do que tem aqui. Ó, fluxo aqui na caixa e tal. Então recomendo vocês darem uma olhada aqui e ler nesse livro, que esse livro é sucesso, tá? Beleza? Então por hoje seria isso, pessoal.